A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Continuação do capítulo 14, do versículo 21 a 26. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Judas, não o Iscariotes, disse-lhe: Senhor, como se explica que te manifestarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará. E nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guardará a minha palavra. E a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que eu vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Palavra da salvação. Caríssimos ouvintes da 91.9, do nosso YouTube e do nosso Instagram. Estamos nesta segunda-feira, entramos para a 5ª semana da Páscoa. Um tempo em que nós celebramos a vitória de Cristo ressuscitado, vencendo a morte. Ele deu a vida para que nós pudéssemos viver. E o Evangelho está sendo justamente aquele discurso de despedida de Jesus, na última ceia. Nós já falamos, e é bom lembrar cada vez, tem sempre gente nova nos escutando e que precisa acompanhar o nosso ritmo. Nós já dissemos que do capítulo 13 até o capítulo 17 de São João, do Evangelho de São João, nós temos aí o testamento de Jesus. Ele deixando para os apóstolos as suas últimas recomendações, as suas últimas instruções. E a gente viu hoje que ele falou aqui de obedecer a ele, aos mandamentos que o Pai deixou. E quem ama, obedece aos mandamentos de Deus. E certamente muita gente pergunta: como é que se ama a Cristo, a Jesus? Como é que a gente demonstra esse amor com Jesus? Não é nunca conduzindo o retrato de Jesus dentro da carteira, ou numa corrente, no pescoço, ou fazendo as orações, a imitação de Cristo, lendo. Muitas pessoas pensam que amam a Jesus dessa maneira, ou então fazendo adorações ao Santíssimo. Tudo isso é bom, entendeu? Nada é errado você fazer sua leitura de imitação de Cristo, é uma riqueza, né? Dizem que o Santo Padre, o Papa, o bem-aventurado João Paulo I, que vai ser canonizado santo, ele, quando faleceu, ele passou só 33 dias de pontificado. Ele foi Papa 33 dias. Inclusive, nós estávamos lá naquela hora.
eu me encontrava no momento em que ele estava morrendo. Eu estava na Praça de São Pedro, era de noite, 11h15 da noite, eu não me esqueço nunca. Estava com o Monsenhor Canidé, Padre Campos, Padre Cassiano. Nós estávamos fazendo uma visita noturna, vendo Roma à noite. E quando a gente concluiu, era 11h15, vamos ao Vaticano, vamos à Praça do Vaticano. Ninguém estava presente. Só nós paramos o carro assim, descemos e ficamos olhando aquela beleza arquitetônica. Mas a gente descobriu, como eu já estava lá há mais tempo, eu disse para os padres que estavam indo pela primeira vez: olha, aquela janela cuja luz está acesa, aquela janela ali é onde tem o apartamento do Papa. Aquela janela, ela aparece todo domingo para rezar o Ângelus. E a gente falando isso, eu dizendo isso, jamais poderia imaginar que naquele momento ele estava falecendo. E dizem que depois que descobriram que ele tinha morrido, quando entraram, ele estava lendo A Imitação de Cristo. O livro A Imitação de Cristo. Vocês podem adquirir nas livrarias católicas para todo dia ler uma meditaçãozinha. É uma riqueza de ensinamento também para nós cristãos. Pois bem, o que eu quero dizer é que a gente pode rezar, mas isso não é a única forma de dizer que ama. O que é que significa amar a Jesus? Como é que eu demonstro? Significa o meu comprometimento, significa a minha adesão a uma pessoa, a um projeto. Qual é o projeto de Jesus? É o Evangelho, mas é de forma inteira, assumindo também as consequências dessa entrega. Então, quando você se entrega totalmente a Jesus, Jesus mesmo se entregou ao Pai. Ele não quis esse tipo de morte para ele, mas foi consequência da sua vida totalmente entregue, né? Por um caminho percorrido com fidelidade, com autenticidade da vocação que ele recebeu do Pai. E nós também somos chamados para seguir a mesma coisa que Jesus. E ele mesmo disse: quem quiser ganhar a vida tem que perder para poder ganhar. E como é que a gente perde? Seguindo a ele, renunciando a tudo, mas ganhando, porque ele deu a vida por nós. E eu queria dar um exemplo aqui do outro lado. Por exemplo, os terroristas, eles têm uma fidelidade tão grande ao mundo do terror, do estrago, da morte, que eles até se colocam, se oferecem como homem-bomba e se explodem. Então veja o contrário. E nós não precisamos nada disso não. Apenas nós precisamos nos entregar totalmente a Jesus e ter as mesmas atitudes de Jesus. O amor que a gente diz que crê, que ama Jesus, é um amor exigente. E tem mais. Deus quer, deseja e espera morar em nós. Será que tem coisa mais grandiosa e mais bela do que isso? Ele mesmo disse: e o meu Pai vem morar em cada um. Nós viremos e faremos em cada um nossa morada. Está dito no Evangelho de hoje. E ainda tem mais. Manda o defensor, e mandou. Ele prometeu e mandou o Espírito Santo. Para quê? Para recordar tudo o que ele tinha dito para nós. Porque às vezes a nossa memória é curta, a gente não se lembra mais. Então a gente tem que estar lendo sempre, como vocês seguem aqui o nosso Instagram. Então isso é muito positivo, não deixe de seguir, porque vocês estão recordando tudo o que Jesus ensinou. E isso anima a gente nas nossas dificuldades, nos nossos contratempos, nos nossos problemas, nos nossos desafios, porque essa palavra é sempre uma palavra de vida eterna. Rezemos. Ó Deus, que unis os corações dos vossos fiéis num só desejo,
Dai ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que na instabilidade deste mundo fixemos os nossos corações onde se encontram as verdadeiras alegrias. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir São João, capítulo 14, do versículo 21 a 26. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.